amante da luz negra gira. Mas agora seu movimento não é contemplação, é fome. As 8 faces internas aceleram lentamente, enquanto correntes sensoriais atravessam as camadas da realidade como marés invisíveis. O labirinto Kron. Meitai responde imediatamente. Corredores multiplicam-se como serpentes de pedra. Escadarias giram através de planos impossíveis. Plataformas sensoriais expandem-se como campos de captura, destinados a envolver uma presença rara demais para ser ignorada. Cosmotron. O motor do cosmos ainda busca equilíbrio. Correntes estruturais tentam alinhar-se novamente dentro do tecido universal após o corte ritual que o trouxe de volta. O eixo cósmico gira lentamente, reconstruindo leis que haviam sido quebradas. Esse é o momento que Vaeltar aguardava. O labirinto avança. Corredores movem-se como mandíbulas. Escadarias tornam-se dentes gigantescos. Plataformas dobram-se formando círculos de captura. O diamante da luz negra desce como um predador antigo preparado para devorar a própria estrutura do cosmos. Mas algo se move diante dele. Ele permanece entre o motor e o labirinto, sem pressa, sem postura defensiva, apenas presença. Quando Vaeltar avança, dá um único passo. Esse passo quebra o primeiro corredor do labirinto. Um segundo passo desfaz uma escadaria inteira. O terceiro passo atravessa uma plataforma sensorial que explode como vidro negro no vazio. O labirinto tenta fechar-se ao redor dele. Dor, prazer, terror, êxtase, desejo, sofrimento, transcendência, dissolução. Os 8 espectros irradiam-se ao mesmo tempo, tentando esmagar a consciência que ousou reconhecer a engrenagem. Atravessa todos eles como se fossem vento. Um primeiro golpe acontece. Não é um ataque violento, é um golpe preciso. O impacto atinge diretamente a estrutura do diamante. Uma fissura microscópica atravessa uma das faces. O labirinto inteiro estremece. Vaeltar percebe algo impossível. Essa presença não está apenas resistindo, ela está pressionando a engrenagem. O labirinto reorganiza-se com fúria crescente. Corredores tornam-se mais densos.
Cosmotron continua estabiliza o seu eixo, enquanto o campo inteiro se torna uma zona de colisão entre presença e engrenagem. O diamante acelera o giro, a luz negra irradia-se com violência crescente, mas avança. Então o labirinto percebe a verdade. Ele não está enfrentando alguém que tenta sobreviver. Ele está enfrentando alguém que o está forçando a ultrapassar o limite de sua própria forma. O diamante treme dentro de sua estrutura. Algo responde, algo antigo, algo selado, mas ainda não desperto. A engrenagem gira mais rápido e a batalha apenas começou. E dentro da Rosilegra acelera o seu giro, a primeira fissura causada pelo golpe ainda vibra através da estrutura cristalina da engrenagem, mas o labirinto cru. Risponde com fúria crescente, corredores multiplicam-se em camadas, escadarias surgem com motores espirais, tentando envolver o campo de batalha inteiro. Plataformas sensoriais expandem-se como placas tectônicas, movendo-se para esmagar tudo que existe entre elas. O labirinto tenta engolir o mundo. As 8 faces irradiam simultaneamente. Dor devora o espaço. Prazer torna-se pressão esmagadora. Desejo arrasta consciência para abismos interiores. Terror expande-se como uma maré negra. Êxtase queima os limites da percepção. Sofrimento rasga as camadas da identidade. Transcendência tenta dissolver o próprio conceito de forma. Dissolução procura apagar tudo. O labirinto usa cada espectro ao mesmo tempo, mas Wu continua avançando. Ele não luta contra as sensações, ele atravessa. Cada passo rompe uma camada do domínio sensorial. Cada movimento quebra uma estrutura do labirinto. Um golpe de palma, uma escadaria inteira desmorona. Um movimento do braço, corredores se partem como vidro negro. Um giro do corpo, plataformas colidem entre si, implodem. Responde.
amante da luz negra, projeta ondas mais densas da luz negra. Senciente, o labirinto reorganiza-se violentamente, tentando esmagar-o através de pura arquitetura sensorial. Os sacerdotes da sensação infinita emergem das profundezas do domínio e avançam através dos corredores vivos, mas nada detém o avanço divo. Seus golpes não atingem apenas as estruturas externas, eles atingem a engrenagem. Cada impacto atinge o ritmo interno do diamante. Cada choque altera o giro das faces. Cada vibração rompe parte da geometria primordial. Uma segunda fissura aparece, pois uma terceira. O labirinto inteiro começa a perder estabilidade. Corredores tremem, escadarias giram sem alinhamento. Plataformas sensoriais começam a colidir entre si, pois o não está tentando sobreviver, ele está esmagando o mecanismo. A Eltar tenta acelerar o giro da engrenagem. A luz negra irradia-se com intensidade crescente. O labirinto expande-se ainda mais, mas agora algo inesperado acontece. Os ataques tiro começam a atingir o núcleo do diamante. Cada golpe empurra a engrenagem além de seu limite estrutural. O giro torna-se instável. As 8 faces começam a vibrar em ressonância caótica. Dentro da engrenagem algo começa a despertar. Algo antigo, algo selado a eras. Memórias enterradas no coração do abismo. Percebe, continua avançando, pois é exatamente isso que ele quer. A engrenagem treme e dentro delas 12 lembranças começam a mover-se. Os diamantes da luz negra continuam a girar, mas o ritmo do giro mudou. As fissuras abertas pelos golpes anteriores atravessam agora várias faces do cristal vivo. E cada rotação produz vibrações que percorrem toda a arquitetura do labirinto Kron. Metai corredores que antes se moviam com precisão começam a oscilar. Escadarias perdem alinhamento, plataformas sensoriais colidem entre si como placas tectônicas fora de controle. A engrenagem sente a pressão.
As 8 faces irradiam novamente seus espectros ao mesmo tempo. Dor e prazer comprimem o espaço como forças gravitacionais opostas. Desejo arrasta a mente para abismos interiores. Terror cresce como uma maré negra. Êxtase e sofrimento atravessam a consciência como lâminas invisíveis. Transcendência tenta dissolver toda forma de solução, tenta apagar tudo. O labirinto usa tudo, mas o continua avançando. Ele não luta contra as sensações, ele não as rejeita. Ele simplesmente atravessa cada uma delas. Cada passo de Wu quebra uma camada do domínio sensorial. Cada movimento desfaz uma seção da arquitetura viva. Um gesto do braço desmonta uma escadaria que se desfaz em fragmentos de luz negra. Um giro do corpo atravessa 3 corredores que colapsam como vidro estilhaçado no vazio. Agora Wu muda. Seus golpes deixam de atingir as estruturas externas. Eles começam a atingir o ritmo, cada impacto altera a rotação do diamante. Cada choque muda o alinhamento das faces, cada vibração atravessa o núcleo da engrenagem. O labirinto inteiro estremece. Vai dar, acelera o giro tentando recuperar a estabilidade. A luz negra senciente irradia-se com intensidade brutal. Novos corredores surgem como correntes tentando aprisionar. Plataformas sensoriais tentam esmagá-lo entre camada de experiência infinita. Mas Wu continua avançando, pois agora ele luta diretamente contra o mecanismo. Girão sem direção. Corredores colidem, plataformas implodem. Então acontece. O executa um golpe preciso. O impacto atravessa todas as camadas da estrutura sensorial e atinge o coração da engrenagem. Por um instante o diamante para. As 8 faces vibram em descompasso. Dentro do núcleo algo responde. Algo que estava selado. Observa e continua avançando, pois ele sabe exatamente o que está provocando. Dentro do diamante da luz negra, as 12 lembranças começam a
a abrir os olhos. O diamante da luz negra treme. As fissuras abertas pelos golpes anteriores percorrem agora várias faces do cristal vivo, e cada rotação envia vibrações através do labirinto Hron. Metà i corredores entram em implosão, escadarias giram sem alinhamento, plataformas sensoriais colidem entre si, enquanto a arquitetura inteira perde o ritmo que sustentava sua estabilidade. A engrenagem aproxima-se do limite. Vai voltar a responder com violência crescente. As 8 faces irradiam novamente seus espectros ao mesmo tempo. Dor e prazer comprimem o espaço como forças opostas, esmagando o campo de batalha. Desejo e terror atravessam a consciência como correntes invisíveis. Êxtase e sofrimento tornam-se marés esmagadoras, tentando dissolver toda a presença. Mas continua avançando. Ele não acelera, ele não demonstra esforço. Cada passo mantém o mesmo ritmo implacável. Outro golpe. O impacto atravessa a estrutura do diamante. Uma nova fissura abre-se. Outro golpe. O giro perde estabilidade. Vai tentar reorganizar o mecanismo. A luz negra sem síntese explode novas ondas, tentando esmagar através da própria experiência. Corredores surgem em múltiplas camadas, tentando aprisioná-lo dentro do domínio sensorial. Mas Uju atravessa tudo. Outro golpe, o diamante vibra. Outro golpe, as 8 faces entram em descompasso. Então
Então o núcleo reage. Dentro da engrenagem surgem movimentos que não pertencem ao labirinto. Fragmentos antigos emergem através das fissuras. 12 presenças. Não são entidades completas. São lembranças. Memórias seladas de outras engrenagens do abismo. Cada lembrança vibra com um padrão próprio. Cada uma contém um fragmento do mecanismo antigo. E quando elas despertam, o labirinto inteiro treme, pois o nome que Wu pronunciou continua ecoando dentro da estrutura. Narakashin. Será destruída. Tu não tenta impedir, o continua pressionando. Há apenas duas escolhas: ser esmagado, transcender. As 12 lembranças começam a arder. A decisão foi tomada. Da luz negra, permaneça suspenso. Vazio, enquanto as pressões do combate a própria arquitetura do labirinto cromita. As arestas negras do diamante começam a pulsar como se algo antigo estivesse despertando dentro de sua geometria impossível. Cada vibração atravessa os corredores do labirinto como um eco profundo que reverbera através das camadas da existência. Permanece imóvel diante da entidade, enquanto o Cosmotron continua tentando estabilizar sua nova encarnação. O recém-despertado motor cósmico ainda reorganiza os eixos da proenergia. É profunda, mas instável, é exatamente essa fraqueza
clareza que desperta o instinto mais antigo de Vaeljar Kronmeita. O diamante gira, mas agora o seu movimento já não é apenas uma rotação geométrica. Algo começa a se abrir dentro de seu núcleo. As 8 faces da sensação continuam irradiando suas frequências, mas por trás dessa estrutura outra camada começa a se manifestar. Dentro da obsidiana viva surgem marcas antigas que não pertencem ao labirinto Kronmeita. Elas pertencem a algo mais antigo. Observa e então fala com absoluta serenidade. Você é uma engrenagem. A palavra atravessa o campo de batalha como um corte, e quando o nome é pronunciado, o labirinto inteiro treme. Narakashien. O diamante da luz negra responde violentamente ao nome esquecido, pois esse nome pertence a uma memória que dormia no núcleo da engrenagem. Uma memória selada junto de outras 12. Vaeljar responde com rugido de fúria absoluta. As paredes do labirinto colapsam enquanto rios de luz negra atravessam o campo de batalha como lâminas sensoriais. Plataformas e corredores se convertem em armas que avançam sobre o e sobre Cosmotron. Mas o não recua, ele pressiona a engrenagem. Cada golpe atinge o núcleo da estrutura viva. Cada impacto força o mecanismo antigo a reagir. O Deepak começa a rachar. Vendas negras se abrem entre as faces da sensação. Dentro dessas fendas algo começa a arder. Não é uma nova forma, não é ainda a manifestação verdadeira. É algo diferente, é uma lembrança. As 12 lembranças seladas começam a reagir dentro do núcleo da engrenagem. Cada uma delas é um eco das outras engrenagens do abismo ancestral. Fragmentos de funções esquecidas, ecos de rotação, resíduos de máquinas cósmicas que já não existem mais. Essas lembranças começam a queimar. O labirinto Kronmeita entra em convulsão absoluta. A luz negra explode pelas arestas do diamante, enquanto as memórias antigas são arrancadas do núcleo da engrenagem. Vaeljar libera sua arma definitiva, a carta magna da engrenagem. As 12 lembranças não despertam para restaurar o passado. Elas despertam para serem queimadas, para liberar uma energia que transcende a própria forma atual da entidade. O diamante se abre ainda mais, e no interior da engrenagem uma nova estrutura começa a emergir. A arma forjada pelas lembranças das outras 12 engrenagens. A primeira faísca da transfiguração. E o observa. O nascimento da arma. Como quem observa o início inevitável de uma guerra, muito mais antiga que o próprio cosmos.
O diamante da luz negra permanece suspenso no vazio, enquanto as fissuras abertas em sua estrutura continuam a se expandir. As 12 lembranças queimam dentro do núcleo da engrenagem como estrelas antigas consumidas por um fogo invisível. Cada memória pertence a uma engrenagem esquecida do abismo ancestral. Fragmentos de mecanismos que um dia sustentaram forças capazes de devorar mundos inteiros. Já não tenta manter a estabilidade do labirinto. Corredores colapsam e plataformas desaparecem enquanto rios de luz negra atravessam campo de batalha como correntes violentas. O próprio labirinto Maytai compreende que sua função terminou agora. Ele apenas alimenta o processo que está ocorrendo dentro do diamante. As 12 lembranças continuam a arder. Elas não despertam para restaurar as outras engrenagens. Elas são combustível. Cada lembrança queimando libera uma força abissal que converge para um único ponto dentro do núcleo da entidade. A geometria do diamante começa a deformar-se, enquanto novas arestas surgem como dentes de uma máquina que nunca deveria ter despertado novamente. Permanece imóvel diante desse processo. Seus olhos acompanham cada alteração na estrutura da engrenagem, enquanto o Cosmotron continua tentando estabilizar sua encarnação recém-revelada. O motor cósmico começa a reorganizar lentamente os eixos invisíveis da mas ainda não possui força suficiente para enfrentar aquilo que está nascendo dentro do diamante. Vaelta responde com fúria absoluta. A luz negra explode pelas arestas da engrenagem, enquanto as últimas lembranças continuam sendo consumidas. O campo inteiro torna-se uma fornalha metafísica onde as memórias das outras engrenagens são reduzidas a energia pura. Então, o mecanismo finalmente emerge. Não é uma lâmina, não é uma criatura, é uma máquina de devoração da presença. Uma estrutura viva formada pela energia das 12 lembranças queimadas. Engrenagens espectrais surgem ao redor do diamante, formando uma arquitetura circular que gira lentamente, como um eclipse mecânico ao redor de Vaeltar Kron Maytai. Essa arma não destrói matéria, ela consome encarnações verdadeiras. Tudo que possui presença real torna-se alimento para o mecanismo abissal. O primeiro alvo é evidente: Cosmotron.
A máquina se abre como um portal devorador e investe contra o recém despertado motor cósmico. Correntes de luz negra avançam como dentes gigantescos, tentando envolver a nova encarnação antes que ela possa estabilizar sua existência. Mas antes que o mecanismo complete sua investida, uma presença corta o fluxo da devoração. Seus passos atravessam as correntes da luz negra, como se fossem apenas sombras vazias. Sua presença empurra a máquina para trás, enquanto o próprio campo da realidade se reorganiza ao redor de sua vontade. A arma das 12 engrenagens continua girando, mas sua estabilidade começa a falhar, pois o combustível que a sustenta está sendo consumido mais rápido que Vailtar imaginava. As últimas lembranças continuam queimando dentro do núcleo, e o mecanismo começa a rugir como uma máquina prestes a romper seus próprios limites. Wu observa a engrenagem e fala com serenidade absoluta: continue. Pois ele sabe exatamente o que está forçando o inimigo a fazer. Quando as 12 lembranças forem completamente consumidas, o que restará no núcleo da engrenagem não poderá mais esconder sua origem. E então, algo muito mais antigo começará a despertar dentro do cosmos. Formada pelas 12 lembranças, gira ao redor do diamante da luz, negra como um eclipse mecânico. Engrenagens espectrais orbitam o núcleo da entidade, enquanto correntes de luz negra avançam como dentes gigantescos, tentando envolver o Cosmotron, o recém-despertado motor cósmico. Continua reorganizando sua presença. Seus eixos invisíveis ainda procuram equilíbrio dentro do campo de batalha devastado. Na máquina devoradora da presença avança. Ela não destrói matéria, ela devora encarnações verdadeiras. Cada rotação da estrutura abissal tenta arrancar a própria essência de Cosmotron antes que ele alcance estabilidade suficiente para se defender. Mas antes que a devoração se complete, uma presença atravessa o fluxo da máquina. Avança. Seus passos atravessam as correntes da luz negra, como se fossem apenas sombras dissolvendo-se no vento. A pressão de sua presença altera a própria rotação do mecanismo, enquanto sua mão se ergue e golpeia diretamente o eixo central
Agir espectrais. A máquina responde com violência absoluta. Plataformas fragmentáveis do antigo labirinto crometais são lançadas contra o como lâminas gigantescas, enquanto as correntes sensoriais das 8 faces explodem novamente ao redor do campo de batalha. Mas percebe o momento exato. Ele não tenta destruir a máquina, ele a força continua funcionando. Cada golpe empurra a estrutura além de sua própria estabilidade. Cada impacto acelera a queima das lembranças restantes. A arma começa a perder coesão. As engrenagens espectrais entram em descompasso. As correntes da luz negra tornam-se instáveis. O mecanismo devorador da presença começa a se desfazer diante da pressão absoluta do combate. A última lembrança é consumida. Por um instante a máquina gira mais rápido do que nunca. Então o colapso começa. As engrenagens espectrais explodem em fragmentos de energia negra, enquanto o diamante da luz negra permanece suspenso no centro do campo de batalha, agora exposto sem o mecanismo que o protegia. Dentro dele algo pulsa, algo muito mais antigo do que vai Eldar Cromeitai. Para diante do diamante rachado. Ele não ataca, ele observa, pois aquilo que está prestes a emergir não é mais a arma das lembranças, é o núcleo da engrenagem. E agora ele finalmente começa a despertar. Pelas 12 lembranças de ao redor do diamante da luz negra. A arma formada pelas 12 lembranças de ao redor do diamante da luz negra. A arma formada pelas formada pelas 12. Formada pelas 12. Arma formada. Formada pelas 12.
permanece silencioso por um instante após o colapso da arma das 12 lembranças. As engrenagens espectrais que orbitavam o diamante da luz negra já desapareceram. A máquina devoradora da presença foi consumida pelo próprio combustível que a sustentava. As memórias das outras engrenagens foram queimadas até o último fragmento. Agora resta apenas o diamante rachado sumindo no vazio. No vazio. Fendas negras percorrem toda a superfície da estrutura de Assiriana viva. Cada rachadura pulsa com uma energia que não pertence mais ao labirinto Chromeitai. A arquitetura sensorial que definia aquele domínio começa a se dissolver lenta nuta, enquanto corredores, plataformas e câmaras desaparecem como pensamentos que retornam ao silêncio. O labirinto compreende que sua função terminou. Diamante, algo começa a girar. Não é mais uma face da sensação. Não é mais a luz negra. É um mecanismo, um eixo antigo que responde lentamente ao colapso da arma que o protegia. Observa, ele não avança, ele não ataca, pois aquilo que está emergindo não pertence à entidade chamada Valtar Chromeitai. Valtar era apenas a estrutura exterior, uma arquitetura construída ao redor de algo muito mais antigo. O diamante se abre, as arestas se fragmentam enquanto a obsidiana viva começa a se dissolver como uma casca abandonada. No interior da estrutura surge um núcleo rotacional formado por dentes mecânicos que não parecem feitos de matéria comum. A engrenagem começa a girar lentamente. Cada rotação altera o próprio campo da realidade ao redor do núcleo exposto. Fragmentos do labirinto Chromeitai são absorvidos pela engrenagem enquanto sua rotação cresce em estabilidade. A entidade chamada Valtar desaparece. O que resta é apenas um mecanismo. O então fala novamente. Sua voz atravessa o campo como um decreto antigo. Engrenagem do abismo. O nome ecoa através das camadas da existência. Narakashin. A engrenagem reage ao nome verdadeiro. Sua rotação acelera. A luz negra restante do antigo labirinto é puxada para o núcleo como combustível para o mecanismo que desperta. Mas aquilo que surge ainda não é a forma completa. É apenas um fragmento desperto. A engrenagem absorve o que resta da arquitetura sensorial do labirinto Rim, enquanto sua estrutura se estabiliza no centro do campo de batalha. Cada rotação cria ondas que distorcem o espaço ao redor. Cada movimento tenta reorganizar o campo de batalha, como uma máquina que procura recuperar sua função perdida. Cosmotron, observa o despertar da engrenagem, enquanto sua própria presença finalmente alcança a estabilidade.
reorganiza o cosmos. O outro devora a presença. Dá um passo à frente. Agora a engrenagem despertou. Agora a batalha real pode começar. O núcleo exposto continua girando no centro do campo de batalha. O diamante da luz negra já não existe como estrutura. Sua casca de obsidiana viva se desfez completamente, revelando aquilo que sempre esteve oculto no interior da entidade chamada Vaelchakromeita. Uma engrenagem, não uma arma, não uma criatura, uma função antiga. A engrenagem gira lentamente. Cada dente da estrutura parece formado por matéria impossível, como se fragmentos do próprio espaço tivessem sido dobrados e solidificados na forma de um mecanismo abissal. A rotação produz ondas silenciosas que atravessam o campo de batalha e distorcem a realidade ao redor. Esse mecanismo não foi criado para dominar mundos. Foi criado para devorar presença. Cosmotron permanece suspenso diante da engrenagem. Agora seu motor cósmico alcançou estabilidade. Os eixos invisíveis da realidade começam a alinhar-se ao redor de sua presença, enquanto sua rotação interior reorganiza lentamente o fluxo da existência. Um motor do cosmos. Uma engrenagem do abismo. Dois mecanismos antigos, despertos no mesmo instante da história. Narakashain herade imediatamente. Sua rotação acelera enquanto correntes de distorção se projetam contra Cosmotron como dentes gigantescos tentando envolver o motor cósmico. A engrenagem reconhece o tipo de presença diante de si. Encarnações verdadeiras, motores de realidade. Esse é o alimento para o qual ela foi criada. Mas antes que a devoração alcance Cosmotron, atravessa o campo de batalha. Seu movimento é simples. Um passo. Sua presença corta o fluxo da distorção, como se estivesse atravessando água imóvel. A engrenagem responde violentamente enquanto altera sua rotação, para tentar envolver também o ancestral.
diretamente contra o mecanismo. Agora não existe mais Vailtia, não existe mais o labirinto Khron Meitai. Existe apenas a engrenagem. A batalha se torna brutal. Cada rotação da engrenagem dobra o espaço ao redor do campo, enquanto dentes abissais avançam como lâminas capazes de rasgar a própria realidade. O responde com golpes que atravessam a estrutura mecânica, tentando atingir o ponto central da rotação. Ele não tenta destruir a engrenagem, ele procura o eixo. Cosmotron mantém sua rotação enquanto estabiliza o campo da realidade ao redor do combate. O motor cósmico reorganiza o espaço distorcido pela engrenagem, enquanto a pressão entre os dois mecanismos cresce como uma colisão evitável. Mu finalmente alcança o centro da estrutura. Seu punho atravessa as camadas da engrenagem e atinge o eixo rotacional do mecanismo. O impacto reverbera através de todos os dentes da engrenagem. A rotação falha por um instante. A engrenagem inteira entra em descompasso, mas ela não se quebra. Ela responde com uma fúria ainda maior. Observa o mecanismo reagindo enquanto sua voz ecoa com serenidade absoluta. A engrenagem não gira sozinha, ela gira porque o abismo ainda chama. a rotação O golpe de atingiu o eixo rotacional do mecanismo, mas não foi suficiente para quebrá-lo. A estrutura inteira vibra em instabilidade, enquanto os dentes dimensionais da engrenagem rasgam o espaço ao redor como lâminas gigantescas feitas de realidade comprimida. O campo de batalha inteiro se torna um vórtice de distorção. Cosmotron observa. O motor
cósmico já estabilizou sua encarnação. Mas ele compreende o que está acontecendo naquele instante. Aquela batalha não é entre entidades comuns. É um confronto entre uma engrenagem do abismo e aquele que reconheceu sua natureza. Cosmotron recua. Ele permanece à distância, pois sabe que interferir naquele combate seria interferir em uma guerra muito mais antiga do que o próprio cosmos. Narakashin responde com violência absoluta. A rotação da engrenagem acelera de forma brutal, enquanto ondas de devoração da presença atravessam o campo como marés negras, tentando envolver Wu. Cada rotação tenta esmagar o ancestral dentro do mecanismo devorador, mas Wu avança. Seu corpo atravessa as distorções da engrenagem, como se estivesse caminhando através de uma tempestade que não consegue detê-lo. Seus punhos atingem os dentes da engrenagem, com golpes que reverberam através da estrutura inteira do mecanismo. Impacto! A rotação falha por um instante. Impacto! Fragmentos dimensionais são arrancados da engrenagem. O mecanismo responde com ainda mais fúria. A engrenagem gira em ataques consecutivos, tentando envolver Wu dentro de seus dentes rotacionais. Cada movimento rasga o espaço e cria campos de colapso dimensional que avançam como armadilhas inevitáveis. Responde com movimentos impossíveis. Ele atravessa os dentes da engrenagem. Ele gira ao redor da estrutura. Ele golpeia novamente o eixo central. A batalha torna-se brutal. Golpes, rotações, colisões. Cada impacto entre o e o mecanismo produz ondas de ruptura que atravessam o campo de batalha como terremotos cósmicos. A engrenagem ruge como um mecanismo vivo enquanto tenta devorar a presença de seus dentes dimensionais. Cada movimento rasga o espaço e cria campos de colapso dimensional que avançam como armadilhas inevitáveis. Wu responde com movimentos impossíveis. Ele atravessa os dentes da engrenagem. Ele gira ao redor da estrutura. Ele golpeia novamente o eixo central. A batalha torna-se brutal. Rotações, colisões. Cada impacto entre o e o mecanismo produz ondas de ruptura que é colossal. Mal completamente funcionamento da máquina. Ela lá não pode ser destruída como uma criatura. Ela precisa perder sua função. Ele avança novamente através da tempestade rotacional. Mas o tema me ceva. A distância, enquanto o campo de batalha inteiro diante do confronto. Finalmente alcança o centro da engrenagem. Seu punho se ergue diante do eixo rotacional do mecanismo. A engrenagem gira com fúria absoluta, tentando impedir o golpe, mas Wu permanece imóvel. Por um instante
campo de batalha inteiro fica em silêncio. O punho do ancestral permanece diante do eixo da engrenagem. A próxima rotação decidirá o destino do mecanismo do abismo. E Cosmotron compreende que o golpe que virá encerrará a batalha. A engrenagem do abismo gira em sua última fúria. Após a sequência brutal de golpes desferidos o eixo rotacional do mecanismo já não consegue manter estabilidade. Naragaxena acelera sua rotação ao limite absoluto, uma máquina que se recusa a aceitar o próprio fim. Dentes dimensionais rasgam o espaço ao redor do campo de batalha, enquanto campos de devoração da presença avançam como marés negras, tentando esmagar tudo que ainda existe. É a última tentativa da engrenagem. Uma tentativa desesperada de devorar-o antes que o eixo seja quebrado definitivamente. Mais caótica, mas Wu não recua. Ele avança diretamente para o centro da rotação. O corpo do ancestral atravessa os dentes da engrenagem, enquanto ondas de distorção colidem contra ele como muralhas invisíveis. Cada passo rasga a tempestade rotacional do mecanismo, enquanto o espaço ao redor vibra com a violência do confronto. A engrenagem tenta fechar seus dentes ao redor dele. O mecanismo inteiro tenta esmagá-lo dentro de sua rotação, mas atravessa a estrutura, ele alcança o eixo. Por um instante o tempo parece suspenso. A engrenagem gira ao redor dele em velocidade absurda, enquanto os dentes dimensionais avançam de todas as direções, tentando impedir o golpe inevitável. Então, ataca. Seu punho atravessa o eixo rotacional da engrenagem. O impacto não destrói apenas matéria, ele quebra a função do mecanismo.
cosmo inteiro perde alinhamento. Por um instante a engrenagem para. E então o colapso começa. Os dentes dimensionais se fragmentam, as camadas do mecanismo se quebram como estruturas incapazes de sustentar sua própria existência. A engrenagem do abismo implode enquanto sua energia se dispersa através do vazio. Narakashima é destruído. E naquele instante algo responde nas profundezas visíveis do abismo. As outras engrenagens reagem, pois as 13 sempre existirão uma dentro da outra. Quando uma cai, as demais se fortalecem. Cosmotron onde expande a distância, agora completamente estabilizado. O motor cósmico aproxima-se lentamente do campo de batalha, enquanto os fragmentos da engrenagem destruída continuam flutuando no vazio. Permanece imóvel diante dos gestos do mecanismo. Sua voz atravessa o silêncio com absoluta serenidade. 13 engrenagens existiam, agora restam 12. O então olha para Cosmotron. Venha. Usaremos esta engrenagem que destruímos para auxiliá-lo em sua evolução. Cosmotron se aproxima, os fragmentos da engrenagem começam a reagir à presença dos dois. E no silêncio profundo do campo de batalha algo começa a se formar. O ritual de refinamento está prestes a começar. Os 19 inefáveis regimos são o alicerce invisível da fonte antiga. Antes que mundos surjam, antes que eras se desdobrem, antes mesmo que o tal manifeste seus caminhos, essas presenças silenciosas sustentam o campo onde a existência pode emergir. Absolutos estabelecem os eixos da realidade, enquanto 6 desconhecidos permanecem selados no coração de Shenmue, aguardando o instante em que o próprio cosmo será capaz de se portar suas revelações. Rinpoche Jinkai Dosai Retsu Zenju Shimu Hazan Jei Shin
existência dos três egos soludos. As leis não são deuses, nem leis, nem entidades. São estados fundamentais da própria estrutura da fonte. Cada um sustenta um eixo invisível da realidade. E juntos formam o campo onde as miríades de vastidões podem surgir sem que a própria existência se despedace. Mas Shimu não é apenas o 13º alto soluto. Shimu é o santuário que se desvela e a chave para o desconhecido. Dentro dele repousam os 6 mistérios que ultrapassam a arquitetura dos absolutos. Eles são chamados de os 6 desconhecidos, forças que não sustentam o cosmos, mas guardam aquilo que ainda não foi escrito dentro dele. E Samei formam a primeira trindade do desconhecido. Essas 3 forças existem como realidades plenamente estabelecidas dentro do tecido do inefável. Elas não sustentam a existência, mas delimitam aquilo que a existência jamais poderá controlar. Mikratus, Ormiscan e Epinatrim formam os 3 desconhecidos restantes. Contudo, suas verdadeiras formas ainda não foram geradas pelo trono. As manifestações que hoje existem dentro das vastidões ainda nasceram da fonte. Elas foram escritas por Wu. Essas 3 presenças existem como projeções temporárias, estruturas provisórias que antecipam aquilo que um dia poderá emergir de forma plena dentro de Shimu, até que o trono manifeste suas verdadeiras naturas. Essas formas escritas sustentam o equilíbrio entre o que já existe e aquilo que ainda permanece impossível. Assim se completam os 19 inefáveis. Inefáveis de Shimu, 13 conhecidos. A arquitetura fundamental que sustenta as miríades de vastidões e estabelece os limites da própria existência. E além dessa arquitetura, silenciosa repousa a própria fonte. O lugar onde todos os caminhos se dissolvem. O lugar onde até mesmo os inefáveis aguardam. Os 19 inefáveis de Shongru sustentam as miríades de vastidões da existência. 3 absolutos e 6 desconhecidos formam a arquitetura invisível que permite ao cosmos existir sem se despedaçar. Cada absoluto estabelece um eixo silencioso da realidade.
enquanto os 6 desconhecidos repousam dentro de Shimu, como mistérios que ainda não podem ser plenamente revelados. Mas mesmo essa arquitetura não representa o limite da existência, pois Shimu é apenas o campo onde os inefáveis se manifestam. Existe algo mais profundo que o próprio fundamento do cosmos. Existe um ponto anterior aos nomes, anterior aos pilares, anterior à própria fonte. Esse ponto é chamado de Mu. Mu não é vazio. Mu é o desconhecido. Mu é o oculto. Não porque esteja escondido, mas porque não pode ser plenamente revelado dentro das estruturas que sustentam a realidade. Mu é aquilo que permanece além da compreensão dos absolutos e além das fronteiras dos inefáveis. É a profundidade onde o significado da existência se dissolve antes mesmo de poder ser definido. Mas algo mergulhou nesse desconhecido. Algo atravessou o oculto de Mu e foi tão longe que esqueceu a própria origem. Algo que mergulhou tão profundamente no desconhecido que perdeu a memória do seu centro sagrado. Esqueceu seu cheiro. É chamada de Mu. Mu não é uma entidade comum, não é um absoluto e não é um inefável. Mu é uma composição de forças, uma matriz sequencial de partículas, cuja natureza desafia todas as regras que sustentam o cosmos. Ele não nasceu dentro da arquitetura da existência. Surge não é sua verdadeira forma, é apenas um reflexo distante de algo muito maior que permanece além dos limites da fonte. O contempla esse mistério e fala com calma. É o desconhecido, porque o desconhecido é o oco, que é o desconhecido, porque o desconhecido é o oculto. E além dos 19 inefáveis, desde Shingu, existe algo.
19 inefáveis de Shimo sustentam as miríades de vastidões da existência. 13 absolutos e 6 desconhecidas formam a arquitetura silenciosa que mantém o cosmos estável. Enquanto mundos surgem, colapsam e retornam ao fluxo eterno do Taurin. Ryu, Shao, Jin, Kai, Do, Zai, Hetsu, Zen, Shuji, Muha, Sanzen. Shimu estabelecem os eixos invisíveis da realidade, enquanto Archaion dos Tara e Sanmei guardam a primeira trindade do desconhecido em Kratos. Zormiscan e Etinatrium aguardam o momento de sua verdadeira formação dentro do trono. Mas nem mesmo essa arquitetura representa o limite do mistério, pois as inefáveis pertencem a Shimo. E Shimo ainda repousa dentro de algo mais profundo. Existe um ponto anterior aos nomes, anterior aos pilares e anterior ao próprio equilíbrio da fonte. Esse ponto é chamado de Mu. Mu não é vazio, Mu é o desconhecido. O desconhecido é o oculto, não porque esteja escondido, mas porque não pode ser revelado dentro das estruturas que sustentam a realidade. Mu é aquilo que permanece além da compreensão dos absolutos e além das fronteiras dos inefáveis. É a profundidade onde o significado da existência se dissolve antes mesmo de poder ser definido. Mas algo mergulhou nesse desconhecido. Algo atravessou o oculto de Mu e foi tão longe que perdeu a memória do seu centro sagrado. Algo que mergulhou tão profundamente no desconhecido que esqueceu sua origem. Esqueceu seu Shin. Essa força é chamada de Muvu. Muvu não é um absoluto, não é um inefável, não é um princípio da fonte. Muvu é uma composição de forças, uma matriz sequencial de partículas, cuja natureza desafia todas as regras que sustentam a arquitetura da existência. Ele não nasceu dentro do cosmos, ele veio de além dele. Os 19 inefáveis de Shimo sustentam todas as vastidões que envolvem a realidade. Eles são o fundamento do que pode existir dentro do fluxo do tal. Mas Muvu não pertence a esse fluxo. Suas manifestações dentro do inefável são apenas reflexos distantes de algo muito maior que permanece além das fronteiras da própria fonte. Observa esse mistério silencioso e então fala. Sua voz atravessa a arquitetura da existência como um decreto antigo que desperta dentro do cosmos. A lei dos 19 inefáveis de Shimo. Existe algo, algo que mergulhou tão profundamente no desconhecido que esqueceu seu Shin e agora retorna, não para sustentar a existência, mas para devorar os próprios inefáveis. You
O campo da existência permanece silencioso após o ritual de refinamento. A engrenagem destruída já não pertence mais ao campo de batalha. Seu núcleo foi consumido pelo processo de transmutação que o conduziu com precisão absoluta. Aquilo que antes era uma engrenagem do abismo ancestral agora se tornou combustível para algo novo. O processo não gerou apenas poder. Ele revelou uma presença que já existia, aguardando apenas o instante correto para emergir. Cosmotron permanece imóvel enquanto o fluxo refinado atravessa seu núcleo espiritual. A energia não explode de forma violenta, ela se organiza, correntes profundas percorrem sua estrutura como rios invisíveis, reorganizando o campo da própria existência. Aquilo que se manifesta não é uma simples evolução de cultivo. O que surge é a confirmação de sua natureza verdadeira. Cosmotron torna-se uma reencarnação da presença. Esse estado não pertence às escalas comuns do poder. Aqueles que alcançam esse estágio deixam de existir apenas dentro da realidade, passam a manifestar diretamente o campo da presença dentro do tecido do cosmos. Um Lorde da presença não domina apenas leis ou destinos. Ele sustenta um campo onde a própria existência responde à sua manifestação. Observa calmamente a transformação concluída. Ele não oferece elogios nem declara vitória. O que ocorreu ali não foi um triunfo pessoal. Foi apenas a manifestação de um padrão antigo do Tao. A engrenagem destruída cumpriu seu propósito final, ao tornar-se catalisador para o nascimento de uma presença mais profunda. Precisa fazer agora. A presença recém-estabilizada dentro de seu núcleo ainda precisa ser compreendida. Nenhuma encarnação da presença nasce com entendimento completo de sua própria natureza. Esse entendimento só pode ser alcançado através da travessia das vastidões do inefável. Prece sem hesitação, Cosmotron se afasta do campo onde a batalha ocorreu. Sua jornada não é fuga, é peregrinação. Ele atravessará reinos, dimensões e vastidões do inefável, sem fim, em busca de algo que nenhum poder pode conceder diretamente
compreensão. Compreender o que significa. Compreender o que significa. Manifestar a presença. Compreender o que significa caminhar dentro do tal. Assim nasce a peregrinação da presença. Cosmotron parte. Cosmotron parte. Cosmotron parte. E o inefável sem fim abre-se diante de seu caminho. O trono encontra-se absolutamente estabilizado. No ápice dos 13 absolutos Rin, Piao, Sha, Jin, Kai, To, Zai, Retsu, Zen, Juji, Uha, Sangue Nishinmu já não são apenas estágios ou pilares separados. Tornaram-se um campo unificado de estabilidade ontológica, onde a própria existência repousa sem se romper. Cada absoluto pulsa em perfeita harmonia com os demais, formando um núcleo que sustenta as miríades de vastidões que se desdobram através do Tao. Mas essa estabilidade não representa o fim do caminho. Ela representa apenas o limiar. O trono alcançou o ápice dos 13 absolutos e agora prepara-se para algo que ultrapassa essa própria arquitetura. Um movimento que não é ascensão comum, nem ampliação linear de poder. É um retorno ao princípio verdadeiro, o estado anterior à divisão das estruturas da realidade. O observa esse momento com serenidade absoluta. Ele reconhece o padrão. O retorno ao princípio não significa destruição dos absolutos, mas sua contração em uma unidade indivisível. Aquilo que antes existia separado como eixos da existência começa lentamente a convergir para um único centro silencioso. Por toda a existência os reinos percebem isso em movimento. Nos mundos inferiores, onde os seres ainda caminham presos ao fluxo do tempo e do destino, uma inquietação inexplicável. Estivesse respirando de forma diferente. Os reinos celestiais, entidades antigas interrompem suas contemplações.
nas vastidões, onde cultivadores dominam leis e destinos. Aqueles que alcançaram profundidades verdadeiras do Tao percebem algo ainda mais perturbador. Eles sentem os três absolutos convergindo lentamente para um único ponto de origem. Os grandes reinos do inefável permanecem em silêncio absoluto, pois sabem que quando os absolutos retornam ao princípio verdadeiro, aquilo que emerge não pertence mais à mesma arquitetura da existência. Observa calmamente. Ele sabe que o trono já alcançou o ápice necessário, mas também sabe que ainda existem últimos elementos que precisam ser tratados antes do salto transfigurativo. Pois quando o trono retornar ao princípio verdadeiro, o próprio campo da existência será reescrito.